Aqueles que plantam, mesmo entre lágrimas, vão colher com sorrisos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. Faço a reflexão da primeira leitura, que diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca do profeta Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o reino de viva voz essa seguinte proclamação: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Que quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele, e que se ponha em caminho e subam a Jerusalém, e construam o templo do Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar, proporcione prata, ouro, bens, animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que sentiam inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os vizinhos lhe trouxeram toda espécie de ajuda, prata, ouros, bens, animais, objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. A leitura de hoje do livro de Esdras vai nos mostrar a reconstrução do templo de Jerusalém, o templo que foi destruído, né? Eles foram levados, escravizados para o exílio, deixaram algumas pessoas, os mais pobres, aqueles que não tinham nenhuma habilidade, ficaram, os outros foram todos exilados. Mas teve um tempo, depois de um período, Deus fez a roda da vida girar e fez todos voltarem ao lugar. Primeira parte que eu paro para fazer uma reflexão. Às vezes, achamos que Deus não está olhando as coisas, né? Quem nunca disse, esse mundo está perdido, não tem mais jeito? Eu já disse isso. Acho que a gente fala às vezes sem pensar, ou às vezes na emoção de algo ruim que aconteceu. A gente vê alguma coisa, né? Corrupção, morte, roubos, vícios, todas essas coisas a gente vai vendo. E às vezes a gente vem nesse impulso. Mas Deus não está dormindo, e Deus não está morto, Deus está vivo. Portanto, Jesus ressuscitou, portanto, o mundo tem jeito. Pode ter certeza que Deus tudo vê. E na hora que Ele desejar, na hora que Ele vê que é o correto, Ele vai fazer a roda da vida girar. E aquele que está em cima virá para baixo. E aquele que está embaixo será colocado em cima. O povo estava escravizado, as coisas foram acontecendo, e Deus moveu no coração do rei, que era para deixar voltar e reconstruir o templo. E aí Deus faz o chamado, né? Através do decreto do rei. Aquele que se sentir chamado vai reconstruir. E aquele que não pode, ajude a reconstrução. Doe alguma coisa. Sabe, gente, hoje Deus continua chamando homens e mulheres a reconstruir a igreja de Cristo, a reconstruir o templo, não o templo, simplesmente o templo onde é erguido as paredes, mas o templo que é a igreja, que são cada um de nós, que é o povo. Você não tem um chamado, não há uma voz dentro de você que te chama a reconstruir o templo, não? Naquela época, algumas pessoas sentiram que deviam colocar a mão na massa, sabe? Sair, deixar algumas coisas e marcar a história.
fazer parte do povo de Deus escolhido, que está escolhido para reconstruir. E alguns não foram, mas ajudaram quem foram. É assim a ação missionária. Alguns têm se chamado forte à missão, aí a anunciar, a continuar a reconstrução do templo. E outros têm um chamado a ajudar esses que vão. E como diz aquela frase, quem ajuda na missão tem os méritos do missionário. Portanto, ser missionário não é só aquele que vai, mas é aquele que intercede por quem vai. E é aquele que mantém quem vai. Aquele que mantém a construção, que mantém a evangelização, que mantém a viagem. O povo deu ouro, prata, além de outros animais, né, e outras doações espontâneas para reconstruir o templo. Alguns não podiam ir, mas queriam ir ajudar. Santa Teresinha queria ser missionária, mas ela não podia sair do convento, do Carmelo. Então ela rezava, ela intercedia. E assim ela se tornou a grande missionária, padroeira das missões. Também é da comunidade católica Obra de Amor, como de tantas comunidades. Quem ajuda na missão tem os méritos do missionário. Eu falo de maneira especial a quem tem um chamado, sabe? Tem uma voz que grita ali dentro. Talvez só quem tem vai me entender. Tem algo que fala assim, é preciso ir além. É preciso mais. O que você está vivendo é pouco. E o que você vai ficar fazendo aí sentado, sentada? Não vai se levantar? Não vai pôr-se a caminho? E você que sabe que precisa ajudar, sabe que precisa ajudar na edificação do templo, na missão, não vai se dispor, não vai entregar, não vai ajudar a missão? Que Deus abençoe todos aqueles que escutaram e saíram do lugar, e todos aqueles que ajudaram, de alguma forma, a reconstrução do templo. Que Deus reconstrua primeiro o seu templo, que você se reconstrua primeiro e ajude a reconstruir o templo de Deus. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Fortalece também o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Quero também pedir que o Senhor abençoe todos aqueles que ajudam na missão, de maneira especial todos aqueles que ajudam a comunidade Obra de Amor. Aqui ajudam intercedendo, ajudam com serviço e ajudam com bens materiais, com doações materiais. Que Deus abençoe profundamente a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê o seu like aí se você já está inscrito. Se não é, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo e ajude a palavra de Deus a correr. Tchau, forte abraço!